Olá, meus amigos, sem rodeios. Use a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. Por isso, veja bem, não existe ressurreição de mortos, senão apenas ressurreição dos vivos. Aí você vai dizer, como assim ressurreição dos vivos? Você entenderá. Ressurreição dos mortos é apenas uma força de expressão aplicada pelo Senhor no passado, para abrir o entendimento dos seres humanos para aquilo que acontece a nível espiritual. Até porque o próprio Cristo afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição é o Espírito de Cristo despertando no homem, pois a ressurreição não é a carne ressuscitando no cemitério, pois disse Cristo que ele próprio é a ressurreição. Neste caso, meu amigo, esqueça a ressurreição dos mortos. Quer que eu prove que não existe ressurreição dos mortos, senão apenas ressurreição dos vivos? Sim, é claro que eu farei. Me acompanhe na leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículos 20 ao 22, aonde disse o apóstolo Paulo: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Porque assim como a morte veio por um homem, estamos falando de Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Mas espera aí. Se a morte literal entrou no mundo através de Adão, podemos entender que este corpo ele retorna ao pó da terra. Mas e quanto à ressurreição dos mortos? Por que exatamente as pessoas não estão ressuscitando lá no cemitério? Pois a ressurreição dos mortos já entrou no mundo através de Cristo no passado. Então, esta conta não fecha. Também disse Paulo, porque assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. Então, por que exatamente as pessoas não estão ressuscitando lá no cemitério se Cristo é a ressurreição e a vida? Sim, repito, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Não é que haveria de vir, já havia chegado naquela ocasião. Então, entramos em um dilema, pois no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, diz: E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Disse Paulo que se o Espírito de Cristo habita em nós, aquele mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus igualmente nos daria vida. Espera aí, mas eu não estou morto? Como assim eu vou receber vida? Como assim eu vou ressuscitar? Veja, meu amigo, eu posso, humanamente falando, estar vivo, mas espiritualmente falando, morto. Pois a ressurreição e a própria vida é o próprio Cristo. Se eu ainda estou me identificando através deste corpo, é porque eu me encontro morto espiritualmente. Pois a verdadeira identidade do homem é espiritual. E esta vida espiritual é o próprio Cristo. Por isso disse Paulo, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Se ela ainda não foi manifesta, podemos entender perfeitamente porque você ainda continua se identificando através do corpo. E neste caso, você ainda se encontra morto, pois a ressurreição é exatamente a consciência espiritual de Cristo no homem. Nada tem a ver com ressurreição de mortos lá no cemitério. Repito, e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida. Ele está afirmando que você se encontra morto. Pois se você ainda não é capaz de se identificar através da pessoa de Cristo, é porque você ainda está dormindo na carne. Sim. Desperta do que dormes. Veja, livro de Colossenses capítulo 2, versículo 20, disse Paulo, considerando que morrestes com Cristo. E no livro de Efésios capítulo 2, versículo 6, diz, Deus nos ressuscitou com Cristo. Como assim? E os apóstolos morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo? Mas está escrito, exatamente nas Escrituras, que Cristo padeceu uma única vez por todos. Então, por que exatamente Cristo estava morrendo através deles e ressuscitando novamente através dos apóstolos? Simplesmente porque todos nós somos Deus em manifestação, pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Não há para onde fugir. Se você ainda não compreendeu esse mistério, eu vou abrir os seus olhos espirituais para você discerni-lo. Veja, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, disse Paulo. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição por um homem. A morte entrou em Adão, por Adão, mas a ressurreição através de Cristo. Mas veja bem, disse Paulo, repito o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 20, considerando que morrestes com Cristo. Eles não morreram em Adão.
Eles morreram exatamente com Cristo. E Efésios 2,6, Deus nos ressuscitou com Cristo. Eles morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo. Pois a história de Adão é a história de Cristo se desdobrando no espaço-tempo através dos séculos, meu amigo. Sim, esta graça, ela foi gradativa, sim, progressiva, veio sendo explicada através de gerações, através dos profetas, até ter chegado exatamente em Paulo. A história de Adão é a história de Cristo. A morte, ela vem através de Cristo, disse Paulo, considerando que morrestes com Cristo. Como exatamente o apóstolo Paulo morreu através de Cristo? Simples. Quando ele passou a não se identificar mais com o corpo, ali aconteceu a morte. A morte do ego, a morte da identificação com esta personalidade humana morreu, pois Paulo percebeu que ele não era um corpo tendo uma experiência através do espírito, e sim um espírito tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso, agora o apóstolo Paulo precisaria ressuscitar, pois uma vez que ele morreu com Cristo, uma vez que morreu a identificação com o corpo, ele precisaria se identificar através do espírito. Por isso, diz no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo. Quando eles passaram a se identificar através do espírito, ali aconteceu a ressurreição dos mortos, pois este espírito de Cristo é a ressurreição. Disse Cristo, eu sou a ressurreição. Desta forma, meu amigo, a morte, ela só entra no mundo a partir do momento que você compreende que você não é o corpo. A partir de então, você ficará sem identificação. Você saberá que você não é o corpo, mas ainda você não conseguirá se identificar com o espírito. Até que isso venha acontecer, você se encontra morto espiritualmente. Por isso, no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, diz: para que buscasse o Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo. Este corpo é Deus em manifestação. E se você não é capaz de se reconhecer através da pessoa de Deus, é porque você ainda não alcançou a ressurreição dos mortos. Por isso, não existe ressurreição de mortos lá no cemitério, pois são os vivos que alcançam a ressurreição através de Cristo, meu amigo. Veja, preste atenção. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, disse Paulo. Apóstolo João. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Veja bem, não haverá duas ressurreições. Existe uma única ressurreição. O texto dá a entender que haverá duas, mas ele conclui, sobre estes não tem poder a segunda morte. Quem alcançou a primeira ressurreição não passará pela segunda morte. Se não vai passar pela segunda morte, não precisará ressuscitar novamente. Neste caso, o próprio Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, e eles nunca perecerão. Se após a ressurreição que acontece em vida, o ser humano não torna a morrer, então não precisará ressuscitar novamente. Por isso que a ressurreição acontece em vida. Sim, é o Espírito de Cristo que ressuscita na carne, e não a carne que ressuscita lá no cemitério, pois semeia-se o natural, ressuscita o espiritual. Isso tudo acontece em vida. Repito, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Se não tem poder, isso significa que a pessoa não pode morrer novamente. E a ressurreição acontece em vida. Nada tem a ver, repito, com ressurreição de mortos lá no cemitério. E eu vou provar a vocês, com provas incontestáveis, que não existe ressurreição da carne. Pois quem disse que você é o corpo? O corpo é apenas a veste do espírito. Você é um espírito tendo uma experiência através do corpo, e não um corpo humano tendo uma experiência através do espírito. Neste caso, que necessidade haveria de se ressuscitar o corpo, sendo que você é um espírito? Por isso, repito, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, afirmou Jesus, eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Bom, se os apóstolos nunca morreram, podemos entender que eles nunca precisarão ressuscitar, pois disse Cristo, eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Veja bem, os corpos humanos dos apóstolos morreram, mas o espírito não. E a partir do momento que eles passaram a se identificar através do espírito,
eles não poderiam tornar a morrer, pois a ressurreição é o próprio Cristo. Então, como assim esperar que Cristo ressuscite novamente através de um corpo? Sendo que este é o corpo de Deus, pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos? Bom, se nós somos exatamente o Espírito de Deus, por que exatamente ressurreição da carne? Se Deus apenas está usando a carne para existir neste lugar. Veja, meu amigo, você vai para os céus, você não permanecerá aqui para sempre. Nos céus você não precisará deste corpo humano. Veja, livro de Filipenses capítulo 3, versículos 10 e 11. Disse Paulo, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Veja bem, o apóstolo Paulo não havia sido enterrado no cemitério, mas ele estava aguardando a ressurreição dos mortos. Por quê? Simplesmente porque o apóstolo Paulo compreendeu que ele não era o corpo. Então, desta forma, o apóstolo Paulo havia perdido a autoidentificação. Paulo não era mais capaz de se identificar com o corpo porque ele percebeu que ele era o espírito, mas o espírito ainda não havia ressuscitado na carne. Por isso, disse Paulo, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Por isso, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, acrescentou Paulo, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O apóstolo Paulo estava aguardando a ressurreição dos mortos, mas ele estava muito bem vivo através do corpo. Então, o que é que morre e o que é que ressuscita? Veja, meu amigo, por você mesmo. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo, Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como assim? A ressurreição dos mortos ainda vai acontecer com a volta de Cristo? Não. A volta de Cristo acontece quando Cristo desperta no homem, quando você passa a se reconhecer através do Espírito. Pois, disse Paulo, Deus nos ressuscitou. O apóstolo Paulo já havia passado pela ressurreição, sem mesmo seu corpo humano ter sido enterrado no cemitério. O corpo humano de Paulo não havia ressuscitado no túmulo, porque humanamente falando, ele ainda estava muito bem vivo. O que ressuscitou foi o espírito na carne. Foi a consciência de Cristo que despertou em Paulo. A mente de Cristo é a ressurreição e a vida. A mentalidade da carne é a própria morte. Se você está se identificando através da mentalidade da carne, podemos entender que você se encontra morto espiritualmente. Mas a partir do momento que você passa a se identificar através da mente de Cristo, você alcançou a ressurreição dos mortos, pois esta mente espiritual de Cristo é exatamente a ressurreição. Cristo é a ressurreição e a vida, meu amigo. Por isso que o apóstolo Paulo já havia alcançado a ressurreição, sem mesmo ter passado pela morte física. Pois no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição do homem é Cristo. Nada tem a ver com o corpo. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O apóstolo Paulo, ele acreditava em Deus, sim, e ele estava morto, e ele reviveu, mas não foi o corpo humano que ressuscitou no cemitério, pois disse Cristo, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Sim, os apóstolos acreditavam em Deus e nunca morreram. Sim, pois a partir do momento que eles entenderam que eles eram o próprio Deus, tendo uma experiência humana inconsciente através da carne, acabou, sim. A morte foi aniquilada a partir do momento que eles se identificaram através de Cristo, pois Cristo é a ressurreição. Por isso disse o próprio Deus, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Se nunca morrerá, nunca precisará ressuscitar. Agora, se você não crê em Deus, como você espera ressuscitar? Pois a ressurreição é para os vivos, não para os mortos. Aqueles que creem estão vivos. Esses que creem nunca morrerão. Os que não creem já se encontram mortos em seus pecados. Desperta, tu que dormes. Nada tem a ver com ressurreição de carne. Para finalizar, a expressão o Espírito de Deus. Bom, se Deus possui um Espírito, por que o Espírito de Deus se encontra na carne? Por que o Espírito de Deus se encontra no homem? Uma vez que nós somos o templo de Deus onde Deus habita? Sim. Por que exatamente o Espírito de Deus está no homem? A resposta é simples. Porque nós somos exatamente o próprio Deus tendo uma experiência inconsciente através da carne, aguardando o despertar do Espírito. Por isso, disse o apóstolo Paulo, que nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos, pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação.
Por isso que o Espírito de Deus se encontra na carne, pois a carne é exatamente o corpo de Deus. Pois no Evangelho de João, repito, capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne. Agora se levanta uma questão para encerrar. E Deus, sem o Espírito, o que ele é? O que é Deus sem o Espírito? Resposta simples: um homem. Sim, o homem que não é capaz de se identificar através do Espírito de Deus é apenas carne e sangue. Por isto, há necessidade de nascer de novo. Pois o que é nascido da carne é apenas carne, o que nasce do Espírito se torna um Espírito. O Verbo se fez carne. Sim, Deus se tornou homem. Agora, este Espírito de Deus precisa despertar na carne. Esta é a ressurreição. Deus sem o Espírito é apenas um homem, tendo uma experiência inconsciente através da carne. Agora, o Espírito de Deus despertando na carne, ali é manifestado o poder de Deus. Ali acontece a ressurreição dos mortos. Não há mais o que falar. Está dado o recado. Reflita, a ressurreição é dos vivos, não dos mortos. São os vivos que ressuscitam. Pois aquele que crê em Deus nunca morrerá, porque já passou da morte para a vida. Agora, aquele que não crê em Deus nunca ressuscitará, porque a ressurreição é o próprio Cristo despertando na carne. E isso acontece em vida, não após a morte.